Nesta manhã de oração e também de pregação da palavra de Deus, eu quero trazer a luz da palavra de Deus para você que vai nos assistir, para você que está aí na sua casa, no sofá, ouvir a palavra maravilhosa de Deus. E nós estamos num projeto de oração com pessoas do Brasil inteiro, de outros lugares, pessoas da minha casa, da nossa igreja. O Salmos 23 para este mês, porque o Salmos 23, no primeiro verso, ele fala que o Senhor é o meu pastor. E é nesse propósito que nós estamos trazendo a oração nesta manhã, uma reflexão com Deus, da grandeza de Deus e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque o salmista Davi, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, uma intimidade tão maravilhosa com Deus, que ele orava e Deus ouvia a sua oração. E nós precisamos aprender e entender que esta intimidade com Deus ela é muito importante, porque nós devemos demonstrar o nosso amor para com as coisas de Deus. Davi, ele tinha essa grandeza. No Salmo 121, ele diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para vocês que quando nós olhamos para o alto, para o Senhor, para o lugar da habitação daquele que vive e reina em nossos corações, nós estamos demonstrando confiança nele, nós estamos demonstrando fé e uma atitude de obediência, porque a palavra Torá quer dizer ensinamento, e a Bíblia Sagrada ela inicia pela Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e Deuteronômio. E é por isso, queridos, que nós compreendemos e entendemos a grandeza desse Deus, que Ele nos quer perto, próximos, o mais próximos possíveis dele, e nós estamos mais próximos dele. Então o salmista, ele tinha essa intimidade, Davi tinha intimidade com Deus, porque desde quando ele era menino, ele cuidava das ovelhas de seu pai no pasto. E lá no pasto, diz a Bíblia Sagrada que Davi disse que matou o leão, matou o urso, defendeu as ovelhas. Quantos lobos atacaram as suas ovelhas? Quantas pessoas se rebelaram ao longo da vida de Davi, e Deus sempre protegeu. Quando ele foi ungido na sua casa, o próprio profeta, pelos olhos da carne, pensava que seriam seus irmãos, pela beleza do primeiro irmão, da grandeza, pela vestimenta, mas quando Davi se coloca diante do profeta, Deus disse: levanta-te, pega o óleo, unge, este é o escolhido. Não foi pelas aparências que Deus escolheu Davi, não foi pela vestimenta que Deus escolheu Davi, e você sabe por quê? Porque naquela ocasião Davi estava suado, cansado, estava com cheiro de pasto, com cheiro de ovelha, estava ali daquele jeito que ele não esperava, nem o profeta esperava, o homem não esperava, e o seu pai havia o rejeitado de certa forma, que ele só lembrou do seu último filho depois que o profeta perguntou. Querido Deus pode até, amados irmãos, te proporcionar momentos bons, mas é preciso você entender quais são os momentos bons de Deus. Mas o homem pode esquecer de você, teu pai, teu irmão, teu filho, teu esposo pode esquecer de você, achar que você não tem nenhuma importância, mas o Deus que eu sirvo, ele te dá importância porque você é importante para Deus. Davi, ele era um homem importante para Deus, Deus confiava em Davi, Deus queria algo de Davi, e Deus naquela ocasião, naquela oportunidade, Deus querido, Deus dos céus, honrou Davi, que era desprezado pelo pai, pelos irmãos, perseguido pelos seus irmãos. É por isso que Davi fala que o Senhor é o seu pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando ele se deitava na grama, nos verdes pastos, ia lá levar as ovelhas para dar água, ele se molhava, ele refrescava os seus pés nas águas. Ele sabia que quando Deus cobrava alguma coisa dele com o cajado de Deus, com a vara de Deus, era para corrigir a sua vida. Deixa Deus corrigir a sua vida, porque assim, se Deus agir, você vai passar o vale da sombra da morte, do outro lado do vale você vai estar com a mesa preparada na presença dos teus adversários, mas você vai ser honrado por Deus. Por quê? Porque Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer encher a sua vida. Deixa Deus